Alfenas é um município brasileiro localizado no sul do estado de Minas Gerais, com uma população de aproximadamente 80 mil habitantes. É neste município que se encontra a primeira Igreja Batista de Alfenas, fundada em 17 de abril de 1966. Quando estivemos por lá, vimos uma igreja linda e um povo trabalhando para deixá-la ainda mais bonita. Porque esse caminho tá grande. Lá, fomos recebidos de forma amável, tanto na igreja como na casa do pastor Carlos Batista e por toda a sua família. Fomos literalmente abraçados. Olha. Aqui, ó. Olha o cafezinho da manhã. Estamos aqui na casa do pastor Carlos. Aí a gente não tá na Kombi, olha o cafezinho da manhã. No domingo à noite, chegamos cedo na igreja, observamos a organização e os últimos preparativos para uma apresentação do melhor culto a Deus. Além do acolhimento caloroso da PIB de Alfenas, outra característica nos chamou a atenção. A igreja, apesar de toda a modernidade e beleza, também é clássica, mantendo o tradicional órgão durante os louvores do cantor cristão. Vale ou não vale a pena descansar no poder de um Deus assim? Sim, a PIB de Alfenas é um ambiente de adoração aconchegante. Ficamos encantados e esperamos que você também tenha a oportunidade de um dia ir lá. E aí eu creio que ela saiu pedindo emprestado as vasilhas, ela pegou vasilhas pequenas, grandes, baldinho, baldão, né? Baldinho, baldão, tambor, tamborzinho, tamborzão, foi pegando assim, um monte de vasilha. Quem tinha uma vasilha pequena, emprestava uma vasilha pequena, quem não tinha pequena, emprestava grande, e ela foi pegando um monte de vasilha. Aí ele falou, olha, entra no seu quarto. Entra no seu quarto, meu filho, pega o azeite que você tem, um pouquinho de azeite que você tem, e começa a encher essas vasilhas, é uma loucura. E como não podia ser diferente, a gente quer compartilhar com vocês a entrevista feita com quem tem a missão de liderar esta igreja. Com vocês, o pastor Carlos Batista. Fala, gente, hoje nós estamos aqui com o pastor Carlos Silva. Batista. Carlos Batista, porque eu pensava que era Silva. Pastor de Alfenas, aqui em Minas Gerais. Se você não sabe o que a gente está fazendo aqui e essa nova etapa também no canal, clica no card que vai aparecer aqui em cima, que a gente vai dar as explicações aí, um pouco dessa parte também, dessa nova etapa aí do canal que a gente vai estar fazendo aí. Você acompanha, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. O pastor Carlos é o pastor da primeira Igreja Batista aqui de Alfenas, um amigo que eu conheci já tem uns 5, 6 anos, pastor? Por aí. 5, 6 anos, Mais lá ou na menos. Igreja Batista de Noronha. Foi, na realidade foi Corumbá, né? Foi. Não, acho que foi primeiro, acho que foi. Foi Noronha. Primeiro foi Noronha, e aí depois a gente já se encontrou já em Campo Grande. Já vim aqui em Minas, e agora retornando aí, já uma dívida aí que a gente tinha aqui de vir aqui. E a gente vai conversar um pouquinho com o pastor aí sobre a obra, sobre o desafio da obra aqui em Alfenas, aqui na região de Minas. O pastor já está aqui na igreja há quanto tempo? Eu vou para 5 anos, já
já passou de 4 anos e meio. Eu já estou indo para 5 anos. Exatamente, já 5 anos aí de Minas Gerais e vai poder falar um pouco desses desafios aqui da igreja nessa região. Pastora, a primeira pergunta que a gente quer fazer, o senhor veio de São Paulo, que é uma cidade grande, qual que é a diferença de pastorear uma igreja em São Paulo, numa cidade grande, para uma igreja com porte da igreja de Alfenas? Sim. Olá pessoal, nós estamos aqui direto de Alfenas, né? Estamos aqui na minha casa, na realidade no quarto de hóspedes, né? Nós estamos no quarto de hóspedes aqui na minha casa. A pergunta feita, qual a diferença de pastorear São Paulo, uma igreja em São Paulo, para uma igreja no interior de Minas Gerais, mais precisamente no sul de Minas Gerais, aqui em Alfenas, a diferença é enorme, muito grande. Não dá nem para dimensionar isso, porque São Paulo é tudo muito rápido, tudo é corrido, trânsito demais, as pessoas correm o dia todo e entram noite adentro correndo, e aqui em Minas Gerais é tudo muito parado, então é completamente o oposto. Aqui em Minas Gerais tem muitos desafios, mas muitas dificuldades, né? São Paulo é mais tranquilo, eu não conheço o Rio de Janeiro, mas eu creio que São Paulo e Rio de Janeiro está ali bem próximo, né? São Paulo as pessoas são mais voltadas, mais compromissadas, vamos dizer assim, até pela correria. Então, como elas já estão acostumadas a correr, então para elas não tem problema nenhum, né? Se tem o evangelismo, elas correm e vão fazer. Se tem que ir para a igreja, elas correm e vão fazer. Elas não medem muita consequência disso, os esforços para isso. Aqui em Alfenas é muito diferente, principalmente Alfenas. É uma cidade universitária, onde nós estamos exatamente num período de pandemia. Então os alunos voltaram para a sua cidade, a igreja tem muitos alunos de fora. E aí na pandemia não está tendo aula nas universidades, tanto na federal como na privada, e aí eles retornaram para seus lugares de origem, para sua cidade de origem. Alfenas fica um pouco vazia. E, enfim, apenas respondendo a pergunta, a diferença é enorme exatamente por causa disso, né? Por causa da correria das pessoas. O mineiro ele já é parado por natureza, né? E aí é muito tranquilo, é muito gostoso, mas é bem diferente. Fazer uma pergunta para o senhor aqui, como que o senhor acha assim, o senhor se adaptou bem a Alfenas, gosta da cidade de Alfenas, falando um pouco mais da cidade em si? Olha, eu não tenho dificuldade de me adaptar em lugar nenhum, né? Eu acho que quando a gente responde sim ao chamado de Deus, isso tem que estar no coração da gente. A gente não tem que ter dificuldade de adaptação, né? Porque isso Deus já tira do coração da gente, logo que a gente aceita o chamado, né? A minha maior dificuldade é em relação à minha família, minha esposa, minha filha. Meu filho já é maior de idade, ele está em São Paulo, mas a minha filha está conosco. Então a minha maior preocupação é a adaptação deles, se eles vão se adaptar, né? Porque o chamado para o ministério sou eu sou o pastor, mas a minha esposa e a minha filha sempre estão comigo. Mas aqui em Alfenas não tem dificuldade para adaptação. A cidade é boa, né? A gente gostou, a gente gostou. Uma cidade aí de 80, 85 mil habitantes, tem tudo que você precisa, uma boa educação, uma boa saúde. Então é tranquilo, tudo que a gente precisa a gente tem, sem correr, né? Sem correr muito, ao alcance da mão. São Paulo a gente tem que correr demais, aqui não. Então, uma adaptação... Tá virando mineiro. A gente já tá comendo pão de queijo, falando uai, e por aí afora. Mas é bom, Alfenas é uma ótima cidade. A gente queria fazer 2 perguntas para o senhor, agora um combo, que é há quanto tempo o senhor exerce o ministério pastoral e qual o conselho que o senhor daria para quem está começando o ministério agora? Olha, eu exerço o ministério pastoral efetivo já há 18 anos, né? Sim. Pastoreei antes de exercer efetivamente como pastor de uma determinada igreja, eu já auxiliei muitas igrejas, não como pastor, né? Mas ajudando no ministério. O próprio Jardim Noronha, onde eu pastoreei por 9, quase 10 anos, eu fiquei 1 ano lá sem ser pastor, sem estar pastoreando, né? Sim. E aí depois que eu comecei a pastorear efetivamente. Então eu estou aí há pouco mais de 18 anos no ministério pastoral, e o que
O que eu digo para quem está iniciando o ministério é muito cuidado, né? Eu começo aconselhando você que está querendo entrar no ministério pastoral, está saindo do seminário, né? Achando que sabe tudo, porque quando a gente está no seminário a gente acha que sabe tudo. Depois que a gente começa a pastorear, a gente descobre que não sabe nada. Quando eu saí do seminário eu era assim também, eu achava que eu sabia tudo, eu tinha resposta para tudo, né? Mas depois que eu comecei a pastorear, eu descobri que eu não tenho resposta, né? Que eu não sei de nada, eu preciso, tudo eu tenho que recorrer a Deus. Deus sim tem a resposta para tudo. Mas eu digo para você que quer entrar no ministério pastoral, cuidado. Essa é a primeira coisa. Você tem que ter muito cuidado, tem que ter muita certeza se você realmente tem o chamado de Deus. Porque fácil não é. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. E a tendência é ficar mais difícil, né? As pessoas se tornam mais difíceis, né? Então hoje a cultura no geral, as pessoas têm fácil acesso às faculdades, por exemplo. Alfenas, por exemplo. Alfenas é uma cidade de 85 mil habitantes, todos os jovens até saiu do segundo grau aí, e de 18 anos estão na universidade. Então todos os jovens que você encontra com 25 anos em Alfenas são formados em alguma área, né? Seja odontologia, que é muito forte, direito, que é muito forte aqui, muitos estudam medicina, então todos estão formados ou em formação, né? Então é muito difícil hoje, porque o questionamento é muito grande. Então tem que ter muito cuidado e muita dedicação. Dedicação na leitura da Bíblia, no estudo, tem que ser muito dedicado para quando as pessoas perguntarem. E a Bíblia diz, né, que a gente tem que saber responder a razão da nossa fé. Então nós precisamos ter isso muito, muito latente dentro de nós, né, de saber responder para as pessoas a razão da nossa fé, por que nós estamos em determinado lugar, por que eu estou seguindo a Cristo, por que eu quero que as pessoas aceitem Cristo. Eu tenho que ter isso muito firme dentro de mim, para que ninguém tenha dúvida. Então, cuidado. Espera o tempo de Deus. Muito bom. Próxima, mano. Próxima, e eu estou caminhando para o fim. Qual que é o sonho que o pastor tem para a igreja? Sonho que eu tenho para a igreja? O pastor sempre tem muito sonho para a igreja, né? Mas o maior sonho que eu tenho, não só para a Igreja Batista de Alfenas, mas para todas as igrejas, né? É que ela se avive, que ela seja avivada. Porque o que nós estamos percebendo, principalmente agora, na época de pandemia, eu particularmente, eu creio que todos os pastores, né, nós pensamos que com a pandemia as pessoas fossem se aproximar mais de Deus. Fosse acontecer um grande avivamento. Mas a pandemia está aí, caminhando para descoberta da vacina, para o final da pandemia, e a gente percebe que as pessoas esfriaram espiritualmente, né? Elas temem o vírus, mas esqueceram de temer a Deus. Né? Então a gente percebe esse esfriamento. Então meu sonho para a igreja é que ela seja uma igreja avivada. E quando eu digo avivada, eu não estou dizendo louca, né? Uma igreja avivada. Não é uma igreja para sair pulando pelo corredor, correndo, dando cambalhota, não. Igreja avivada, igreja que viva a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então a igreja tem que viver a palavra de Deus, tem que praticar. Não é só ouvir o sermão do pastor, não é só ouvir o estudo que o pastor ou outro irmão dá, é viver, é deixar que esse estudo, esse sermão, alcance as entranhas dele e viver a palavra de Deus. Esse é o meu sonho para qualquer igreja, que ela viva a palavra de Deus, que ela pratique a palavra de Deus. Aí ninguém segura, aí realmente as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém. Vamos falar um pouco de viagem. Tem alguma viagem que o senhor fez que ficou marcada assim para o senhor? Que lugar que seria esse que o senhor já foi que ficou marcado assim para o senhor? Então, a pergunta foi que, né, o que mais me marcou nas viagens que eu fiz. Eu disse que eu fiz várias viagens missionárias, né? Aliás, eu me converti, missões lateja dentro de mim, né? Parece que meu sangue é missionário, né? Eu não sei se missionário tem o sangue de outra cor, mas se tiver o sangue de outra cor, o meu é de outra cor, né? E como eu estava dizendo, os americanos estavam em São Paulo na época de cruzadas internacionais,
E o irmão estava pregando, eu cheguei do trabalho na sala da minha casa, o culto nem era para ser na minha casa, era para ser na casa da vizinha, nós éramos apenas, a Leninha, minha esposa, era apenas convidada, né, dessa irmã, mas houve um problema de saúde com essa irmã, ela não pôde atender, então a Leninha pediu, falou, olha, se vocês querem fazer o culto, pode entrar na minha casa e fazer na minha casa. E eu cheguei e eu ouvi esse irmão perguntando, ele estava lá usando, hoje eu sei que ele estava usando o texto da mulher samaritana, e eu ouvi esse irmão perguntar se alguém gostaria de tomar da água da vida. E aí ele estava lá no boletim, uma nota, ele convidando as pessoas para uma viagem missionária em Picos do Piauí. E ele estava dizendo lá no boletim, você já fez um empréstimo para comprar uma televisão? Você já fez um empréstimo para comprar um carro? Você já fez um empréstimo para isso, isso, isso? E no final tinha uma frase assim, que tal você não tem condições, você não tem dinheiro, que tal você fazer um empréstimo? Você entrar no cheque especial para fazer uma viagem para Picos no Piauí. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu saí dali, fui até o Banespa, do outro lado da rua, e fiz um empréstimo. Entrei no meu, eu estava de férias, mas eu não tinha dinheiro. Aí eu entrei no meu cheque especial, no limite do meu cheque especial, e fiz o empréstimo e fui para Picos no Piauí. Então essa viagem ficou marcada na minha vida, foi a primeira viagem missionária das tantas que eu fiz, mas ficou marcada por isso. Porque eu fiz um empréstimo, eu li no boletim e pratiquei. Eu fiz um empréstimo para fazer uma viagem missionária e daí nunca mais parei. Nossa. Já viajei por muito tempo, só a Operação Jesus Transforma, eu fui para 3 estados, né? Já fui para o Uruguai, já fui para a Bolívia, e meu sonho é a África, eu preciso ir para a África, Deus tem que me dar, a minha oração é essa, Deus, realiza esse meu sonho, eu quero ficar pelo menos 3 meses na África, né? Aprendendo com os irmãos africanos, eu quero aprender lá, e eu tenho esse sonho, eu não quero morrer antes de ir para a África, eu não tenho condições financeiras para ir, mas Deus tem, e Ele pode levantar o ímpio, se Ele quiser realizar o meu sonho, eu quero, essa é a única coisa que eu peço para Deus, é que Ele realize meu sonho e me mande para a África. Qual o maior desafio que o senhor vê assim, da igreja de Alfenas, aqui da igreja se o senhor quiser falar especificamente da sua igreja ou da igreja evangélica aqui da região de Alfenas, para quem não é aqui da região, poder saber um pouco das dificuldades e dessa realidade aqui da igreja aqui de Alfenas aqui. Ok, o maior desafio não é só para a igreja batista, né? Não é só da igreja batista, é de todas as igrejas evangélicas de Alfenas. O catolicismo em Alfenas. O catolicismo em Alfenas ele é muito forte. E aqui o católico é católico de verdade. Ele não diz que é católico porque os avós foram, porque o pai é. Ele não diz que é católico porque ele não tem outra religião. Ele é católico porque ele frequenta a igreja. Então ele vai para a igreja. Tem inúmeras igrejas católicas aqui e todas elas são cheias. Então aqui os católicos participam da igreja. Então essa é a maior dificuldade, o avanço do cristianismo por causa dessa barreira do catolicismo. O povo mineiro é um povo muito receptivo. Então você entra na casa dele, você almoça com ele, você toma café com ele, você dorme na casa dele, ele te recebe muito bem, mas você prega o evangelho, ele te ouve. Mas ele diz assim para você rindo, ele diz para você o seguinte, olha, eu sei que tudo que você está falando é muito bom, mas eu não mudo de religião. Né? Eu não vou virar crente. Sim. Eu vou continuar católico. Eu sei que você está certo, mas eu vou continuar católico. Né? Então essa é a grande dificuldade. E uma outra dificuldade aqui é a questão das pessoas do mineiro, ele ser muito na dele, né? Ele ser muito quieto. Então isso chega à beira de um descompromisso com a palavra, né? O próprio crente, porque quando nós nos convertemos, nós precisamos, aí eu olho a conversão do apóstolo Paulo e eu vejo com que intensidade o apóstolo Paulo perseguia os cristãos defendendo a religião dele. Ele era religioso. Então ele fazia aquilo, aquele entusiasmo, toda aquela ânsia, toda aquela violência toda em perseguir os cristãos, mas era defendendo a religião dele. Era defendendo o que ele acreditava. E aí ele se converte, né? Ele chegando a Damasco, ele se converte. E ele não
diminui a intensidade. Com a mesma intensidade que ele perseguia, ele passou a ser perseguido. Então ele não diminuiu, né? Ele continuou, ele passou, ele descobriu que ele estava errado e que agora a conversão dele, a religião que ele estava, agora o cristianismo é que era verdadeiro, e ele passa a fazer as coisas, né? Passa a seguir a Cristo com a mesma intensidade que ele perseguia a Cristo, ele passa a seguir a Cristo, né? E aí hoje eu vejo as pessoas se convertendo. Nos primeiros meses de conversão é um fogo tremendo, mas depois parece que as cinzas começam a chegar e eles começam a regredir. Eles começam a diminuir a intensidade. E aí eu olho para a conversão de Paulo e falo, isso é inaceitável, né? Se eu tinha disposição para fazer as coisas erradas, eu tenho que ter a mesma disposição para fazer as coisas certas. Sim. Né? Mas eu não tenho. Então o novo convertido hoje, ele passa a ter menos, né? Ele passa a ter menos disposição para fazer as coisas certas, para seguir a Cristo, para servir a Cristo, para estar na igreja. Ele passa a ter menos disposição do que ele tinha para participar das festas carnais, das festas mundanas, de tudo que ele fazia no mundo. Ele tinha uma disposição, ele ia chovendo, fazendo sol, qual fosse a temperatura, ele ia, e agora que ele se converteu, ele não vai. Então, se está chovendo, ele não vai porque está chovendo, se está sol, ele não vai porque está sol. Se vai fazer um evangelismo na praça, ele não vai porque ele tem vergonha. Ele tem vergonha de evangelizar, mas ele não tinha vergonha de ir na praça para uma festa mundana, né? Então isso é que dói no meu coração, essa é a maior dificuldade, não só do sul de Minas, mas principalmente no sul de Minas, né? Então o povo ele é mais na dele, o povo ele gosta de roça, ele gosta de passear, ele gosta de viajar. Então se ele estiver na roça no domingo e tiver o culto às 19 horas, e for feriado na segunda, não conte com ele no culto, porque ele vai dormir lá na roça, ele não vai vir para o culto. Mesmo que a roça, como ele diz, seja no entorno de Alfenas, bem pertinho. Ele não vem. Então essa é a maior dificuldade, é o esfriamento. É o esfriamento. O sul de Minas ele é muito frio em relação à pregação do Evangelho. Eu não sei se talvez por eu ser de São Paulo, mas eu não me adapto a isso, né? Eu gosto de dizer para a igreja o seguinte, olha, vamos evangelizar depois do EBD, e quando terminar a EBD já ter 15, 20 pessoas esperando, pastor, e aí, vamos? Né? Mas aqui no sul de Minas é complicado, porque às vezes você fala, vamos evangelizar depois do EBD, aí 2, 3, 4, 5, 10 de novo, fala, pastor, por que a gente não vai só mês que vem? Vamos deixar pro mês que vem, eu não dá não, mas e aí eu não me acostumo com isso, mas a maior dificuldade é o catolicismo, porque aqui são praticantes, essa é a maior dificuldade. Gente, a gente aqui ficaria o resto do dia aqui conversando, porque a gente falou, o pastor Carlos é muito amigo nosso, uma pessoa que a gente admira bastante. Ó, se vocês verem uma manchinha de tinta, tava trabalhando. A gente vai ver se coloca imagem aí, trabalhando na igreja. Vocês vão ver aí certamente um pouco da igreja aí, a gente vai contar um pouco também da história aí pra vocês. E o pastor é aquele pastor que convida, e ontem a gente estava no culto, chamou para pintar e ele era o primeiro a estar lá hoje. E a gente... Tem que ser, né, pastor? Senão não vai, né? Senão não... A Bíblia diz que a ovelha segue o pastor. Né? Ela reconhece a voz do pastor e ela segue o pastor. Então o pastor, se ela segue o pastor, significa que o pastor tem que estar à frente. Tem que estar à frente. Não tem isso aí. O pastor não segue as ovelhas, é as ovelhas que seguem o pastor. Pastor, a gente queria te agradecer por pastorear a gente desde o primeiro momento que a gente está aqui, por cuidar da gente, com exemplos. A gente veio pelo caminho dizendo, o pastor Carlos é muito pastor. Deus abençoe e obrigado pelo acolhimento e por compartilhar o amor de Deus através dessa entrevista. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para as pessoas aí de outros lugares conhecer um pouco aí da igreja brasileira espalhada aí por todo o canto. Se você tiver a oportunidade, não deixe de vir na PIB de Alfenas. Passando por Visite a PIB de Alfenas, visite Alfenas, dá uma ligada, vai lá, procura Primeira Igreja Batista de Alfenas, o telefone que está lá é meu, telefone particular, é meu celular, pode ligar, pastor, eu queria ir em Alfenas passar o final de semana, comer um pão de queijo, enfim, mas eu não tenho onde ficar.
você acaba de ter um lugar para ficar, a minha própria casa. Olha aí, meu Deus, a gente ficou aqui. Valeu. Quer que a gente faça as perguntas? A gente... A gente manda, você não pode. Você também, verdade. É aqui, ó. Que verdade. Não. E você vai falar? A Mana tá aqui atrás das câmeras, sem querer aparecer.